Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Estamos aqui com a nossa mesa cheia, né? Cheia de pessoas, cheia de coisas. Sejam mais uma vez bem-vindos. Lembrando que estamos no Spotify. Todas as terças-feiras nossos episódios estão lá, são disponibilizados lá. No YouTube também, estamos aqui ao vivo, mas depois que acaba a live, o episódio ele fica disponível aí para quem quiser ver. Olá, boa noite, eu sou a Aline Kilson, um prazer estar aqui com vocês em mais uma segunda-feira e hoje com um convidado especial, retornando ao nosso podcast, a Lorena. E hoje vai trazer qual tema, Lorena? Bom, hoje, boa noite, pessoal. Estou de volta para falar um pouco sobre a minha história novamente, né? A pedidos. Um pouco mais breve, vou contar um pouco da minha trajetória e vamos falar também um pouco sobre gestão, sobre um pouco processos de qualidade. Muito bom, muito bom. Esse é um assunto muito relevante, muito bom. Pois é, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou Vitor Vargas. Estou aqui preparando o nosso Whey Protein, que foi... Sucesso de vendas. Gostou, bom né, demais. Só que quem vai provar dessa vez e vai dar o veredito vai ser a Lorena. Estou preparando um para ela e outro para mim. Foi campeão de venda, acabou todo o pedido. O primeiro pedido já não tem mais, legal. Pessoal. Eu vou ter que arrumar um tempo para poder conversar com a fábrica e preparar um novo pedido. A gente entregou a última remessa agora, foi sábado. E aí sobrou só para mim. Que hoje, inclusive, eu comecei a tomar o termogênico deles, né? Foi o único produto que eu ainda não tinha experimentado. Porque, afinal de contas, eu estou fazendo dieta de engorda. Estou na fase de bulking, que é ganhar massa. Só que meu aniversário é agora no final do mês, dia 24 de maio, no mês que vem. Aí eu comecei a notar que eu estou perdendo algumas definições, aquela barriguinha começou a ficar saliente. Eu falei assim, não vai ficar legal as fotos, né? As fotos do meu aniversário não vai ficar legal. E hoje eu comecei a tomar o termogênico ali. E muito gostosinho. Até esqueci de tomar a última dose antes de sair do escritório. Mas, enfim, aí eu saí hoje, para o pessoal que está fazendo pedido, que está vindo me perguntar e tudo mais, espere um pouquinho que eu vou fazer um novo pedido, estou avaliando o retorno. A gente até vai falar sobre isso, né, um pouquinho hoje, sobre o RP, sobre inteligência artificial, as rupturas do sistema que acontecem. Então, a gente vai ver aquilo que pegou melhor, os melhores feedbacks do pessoal, para a compra ser mais assertiva. Então, tá aqui, tá preparado, Lorena? Gostaria de ouvir seu veredito. Vou deixar a colherzinha, porque tem gente que gosta de lamber a colher no final, né? Eu sou um É o meu caso também. Esse é cappuccino, né? Esse é de cappuccino. O cheirinho tá bom. Muito bom. Acho que eu botei água demais no seu, mas acho que dá. Eu como eu muito acho bom. muito pouco. Muito bom, né? Muito bom. Não parece que é whey. E é uma dose só, já tem 28 gramas, não precisa botar Olha! É o ideal numa refeição. E é uma dose só, que muitos whey, para você conseguir as 28 gramas de proteína pura, você precisa de pelo menos 2 doses. E acrescentei também um pouquinho de creatina, da Long Jack também, que é uma creatina com selo Creapure. E eu vou te dar também um brinde aqui, já que eu dei pro Vitinho de semana passada. Aí sim. Aí sim. Já vai treinar com treino de menina. Isso. E a garrafinha da Long Jack. Obrigada. Vale lembrar ao público que a gente, no final do episódio, a gente vai colocar o link aí para quem quiser saber mais sobre o produto, né? Sobre o produto, só me procurar nas minhas mídias sociais e a gente bota o link ali. Isso aí. Bem, sem mais delongas, gostou mesmo, Aline? Lorena? Amei. Bom. E é bom, tá vendo que eu botei água quente. Já tomou whey com água quente? Já. Na verdade, eu costumo tomar whey de chocolate, eu jogo no meu café e misturo. Aí fica tipo um cappuccino. Interessante. Agora nem vai precisar gastar com 2, gosta só com 1. Bem, sem mais delongas, vamos começar aqui, até porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Justificando também, né, a Lorena aqui de novo. Primeiro porque o pessoal pediu muito, foi muito engajado. Ela também elogiou bastante, às vezes me deu muitos feedbacks positivos. Tem a história da sua sobrinha, né, que viu, gostou muito. E também porque tivemos um problema técnico no dia
E aí, por isso, a gente queria ouvir melhor. E mesmo com um áudio ruim, foi o segundo episódio mais assistido do podcast. Parabéns. Isso em todas as mídias, Rogério? Só no... Não, só no YouTube. Só no YouTube, que a gente, por incrível que pareça, não é tão forte. Né? O Spotify entrega muito mais pra gente. Exato. Inclusive, essa é uma das mudanças que a gente vai anunciar mais pro final do bloco, né? Tem algumas mudanças aí que a gente vai trazer para vocês. Bem, pessoal, sem mais delongas, como vocês viram, o nosso podcast agora está quinzenal, por isso aqueles números e tudo mais que a gente fala semanalmente, a gente não está trazendo mais. Sim. E a gente vai fazer um apanhado do que aconteceu na quinzena, né? Na quinzena, né? Para começar, aquela frasezinha, Aline, que você gosta tanto. Adoro. Tá esperando motivação, Aline? Às vezes a gente fica esperando, né? Esse é o perigo. Ela pode até chegar, mas o que realmente muda a sua vida é o hábito de seguir, mesmo sem vontade. Um passo de cada vez e quando você piscar, já andou um montão. Isso aí, verdade. E vocês ficam lendo spoiler, eu vou perguntar a Lorena que não leu. Número do dia, Lorena, 78 anos. O que você imagina que é isso? Vou dar uma dica, INSS. Sério? É sério. É sério. Essa é a projeção. Morrer, né? Isso se não morrer antes de chegar. Essa é a projeção da idade mínima para se aposentar no Brasil em 2060. Caso nenhuma nova mudança seja feita nas regras da Previdência, segundo o estudo do Banco Mundial. Atualmente, a idade mínima para se aposentar é de 65 anos para homens e 62 para as mulheres. O alerta leva em conta o envelhecimento acelerado da população e a baixa adesão do sistema atual. Hoje, apenas 56,4% da população economicamente ativa contribui para o INSS. Esse dado é muito importante, porque quem está pagando o aposentado hoje, que está aposentado, quem está trabalhando. É quem está trabalhando. Só que quem está contribuindo de fato, porque a gente tem muito mercado informal. Então, só quem está no CLT mesmo, carteira assinada, ou PJ que paga o INSS também, a gente paga. A gente que é PJ, a gente também paga o INSS. Que contribui. E isso significa quase a metade só da população ativamente econômica, né? Então, para evitar esse cenário, o relatório sugeriu mudanças como revisar benefícios, igualar regras entre trabalhadores rurais e urbanos e aproximar as idades da aposentadoria entre homens e mulheres. E aí eu vou Podia botar... incluir os políticos aí também, né? Isso aí que é a questão de tirar os benefícios. Tem muito benefício. O deles não pode mexer não, mas aí eu... 8 anos já aposenta. Vou botar uma pimentinha aí. Vocês souberam desse rombo que teve aí agora do INSS, né? Isso aí vai só aumentando, vai só piorar. Só vai piorando. E eu sempre falo, a gente não falou isso, não abordou isso no podcast ainda, mas em aulas, em palestras, eu sempre falo isso, né? Não conte com a aposentadoria do INSS. Ninguém tem que contar com relação a isso. Tem que ter sempre uma outra fonte de renda. Porque, principalmente é o pessoal da nossa idade, da nossa geração e as próximas. Porque essa mudança que teve foi muito insignificante para o que é necessário, por rombo que existe. E segundo, só vai piorando. E não se surpreenda se até a época da gente se aposentar já não tiver tido pelo menos umas 2 ou 3 mudanças até lá. Vai ser necessário, é inevitável. Então, é muito importante para que o pessoal que esteja ouvindo a gente saiba que é importante se programar e se aposentar. Ter uma previdência... eu não consigo me organizar, poupar. Previdência privada. Então, vai para a previdência privada, porque sai automaticamente da sua conta. Não é a melhor opção. Tem muitos investimentos melhores do que a previdência privada. Mas pelo menos força a pessoa a guardar o dinheiro, né? Pelo menos força. Inclusive, fui vítima da previdência privada. A gente, na época de começo de empresas e tal, não tinha muito tempo para ficar avaliando isso. Quando eu fui ver, eu estava perdendo dinheiro nas taxas de carregamento que tem de um ano para o outro. Eu estava perdendo dinheiro. Eu não estava não só meu dinheiro, minha previdência privada não só não estava me dando juros, como estava tirando, estava ficando negativo. Então tem que tomar muito cuidado, tudo mais. Mas se você não tem um mínimo de planejamento financeiro, faça pelo menos alguma coisa que saia automaticamente, débito automático da conta. Aí, claro, existem muitos outros investimentos, tesouro direto, seguro, fundo de renda fixa, todos eles lastreados pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, pelo menos isso. E aí, as outras opções é empreender, né? Ou ter uma nova, por exemplo, uma coisa que eu tinha na época,
que eu valorizava muito era ser professor, né? Porque para mim, ser professor era o meu plano de aposentadoria, que o professor nunca fica velho. Pelo contrário, quanto mais velho... Quanto mais velho, melhor. Melhor. Era um paliativo que eu tinha. Bem, como a gente não tem os números da semana passada, peguei uma notícia mais importante que aconteceu durante a semana toda. Um apanhado, né? Um apanhado. Envolve o mundo como um todo, mas tem interferência para a gente também. Em um relatório divulgado na semana passada, o Fundo Monetário Internacional, para quem não conhece o FMI, atualizou as projeções econômicas. A expectativa agora é de um crescimento de 2,8% do PIB global em 2025. Em janeiro, no último relatório divulgado, o FMI previa um avanço de 3,3%, ou seja, ele reduziu, né? Pode parecer uma revisão pequena, mas a diferença de meio ponto percentual significa uma perda de cerca de 550 bilhões de dólares para a economia no mundo. É uma riqueza que deixará de ser gerada em razão principalmente da imposição de tarifas e do consequente menor comércio global. As tarifas lá de Trump começando a fazer efeito. Não tem jeito, gente. Vai sentir, mas é aquela história. Quem está chorando tem gente que vende lenço. O FMI reduziu em 1,5 pontos percentuais a expectativa para o volume total de trocas comerciais entre os países em 2025. Antes, o fundo estimava um crescimento de 3,2% nesse indicador e agora viu um avanço de apenas 1,7%. Foi considerado no cálculo a fotografia das tarifas antes da suspensão por 90 dias pelos Estados Unidos, das alíquotas recíprocas, mais elevadas para diversos países, e da escalada da guerra comercial com a China. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, tem uma previsão ainda mais preocupante ou severa, né? Segundo os órgãos, se todas as tarifas forem implementadas, inclusive as que estão suspensas, o comércio global pode colher 1,5% em 2025. Segundo os dados da OMC, seria o pior resultado para as trocas comerciais desde 2020, quando a pandemia de Covid de 2019 desorganizou a cadeia de suprimento de todos os países. De acordo com a FMI, os americanos devem sentir o maior impacto sobre o crescimento. Isso a gente já falou aqui, como eu falei, quem vai mais sofrer, principalmente no primeiro momento, serão os americanos. As tarifas devem reduzir em quase 1 ponto percentual o avanço econômico esperado para os Estados Unidos em 2025. Já a China, que teve sua projeção do PIB revisada para 4%, ou seja, cerca de 0,6 pontos percentuais, ficaria ainda mais distante de alcançar sua meta de crescimento para este ano, que é de cerca de 5%. As indústrias chinesas vinham elevando as exportações, garantindo uma via de crescimento que contribuía para o desenvolvimento geral da economia. Agora, com um susto extra de quase 245% para exportar para os Estados Unidos, o maior mercado consumidor do mundo, essa via de crescimento chinês perde o fôlego. E diga-se de passagem, saiu uma informação, se não me engano foi hoje, que a Shopee, né, que é das brusinhas. É a Shein. Shein. Então é isso. Já está vendendo nos Estados Unidos cerca de 345% a mais as vendas que saem de lá. Já está considerando como se já estivesse com as tarifas. Está achando 300 e poucos %. Ou seja, já está ficando mais caro para eles. Aí é aquela história que eu falei, né? O país que vê oportunidade aí... Que vende lenço, né? Vende através deles. Lembrando que eu falei, né? Vende através deles como? Se aqui estou comprando por 300 e poucos %, um país está com uma tarifa só de 10%, vai comprar do mesmo lugar, vai vender com uma tarifa a mais de 10%. Verdade. De qualquer maneira, vai ficar mais caro para o americano, vai ficar mais outros países, outras cadeias de suprimentos entrarão no mercado. A inflação e contas públicas sob pressão. Além das preocupações com o menor crescimento dos países, o FMI também apontou o risco de uma elevação de preços. Segundo o fundo, o processo de controle da inflação, que boa parte do mundo trilhava para ser revertido, ao menos por parte. Isso se deve, em princípio, à elevação das tarifas e ao maior custo dos insumos dos produtos. Economias como os dos Estados Unidos e do Reino Unido podem ter uma inflação mais elevada em 2025 do que registrar em 2024. Há também uma preocupação com o aumento de gastos públicos executado por alguns governos, principalmente na Europa. De acordo com a FMI, a dívida pública global deve alcançar 92% do PIB este ano, um patamar muito elevado. E o quadro dos próximos anos não é nada melhor. O percentual de endividamento deve atingir 100% do PIB em 2030. Uau. Ou seja, o governo, tudo que o governo arrecadar já é para pagar dívida. Nossa. O nível que não foi alcançado nem durante a pandemia, quando os governos gastaram mais para dar suporte financeiro às empresas e famílias. O cenário de um PIB mais baixo, inflação mais alta e dívida pública sob pressão
é o que pode se chamar tempestade perfeita para o crescimento global, como a Aline gosta que a gente fale, né? O caos. A inquietação do FMI não é à toa. A economia no mundo está prestes a viver um capítulo mais desafiador. Bem, aí a gente falou do geral, né, da última quinzena. Vamos rapidinho sobre os fundos imobiliários. O BRCO11, que é um fundo que eu também gosto, celebrou com a Natura o 5º aditivo de contrato de locação do ativo Natura Murici. O estabelecimento que o fundo realizará obras de incremento do ETE do imóvel com energia prevista de até 4 meses e ajuste de remuneração mensal vigente de 12 mil. Trouxe mais informações de mercado de ações também, para quem gosta. A CURI 11, ou CURY3, desculpa, 11 não, CURY3, a CURI anunciou que fará um programa de alienação de ações em todas as ações da tesouraria. Serão 1.990.800 ações ordinárias ofertadas com um prazo máximo de 18 meses, sem um preço limite. E a nossa queridinha Petro 4, ou PETR4, que é a Petrobras, prestou esclarecimentos sobre notícias vinculadas à companhia. Em atendimento ao ofício, a Petrobras esclarece que, com o objetivo de alcançar uma solução definitiva, rentável e viável para o suplemento de fertilizantes ao mercado brasileiro, estão em curso tratativas com a Unigel em relação aos contratos associados às fábricas de fertilizantes, as chamadas FAFENs, conforme divulgado em comunicado ao mercado 13/1/2025. E eu tenho sentido isso, né? Já tem uma definição Paraná, em relação a isso aí, mas eu não posso falar. Não, eu recebo, acaba que eu recebo, eu posso falar porque é público, né? As licitações são públicas. E eu tenho notado, de fato, muitas licitações para as FAFENs. Principalmente, acho que Paraná, acho que tem uma, né? Paraná está voltando a operar agora, né? E aí no Nordeste, lá no... Sergipe e na Bahia perto de também. Mossoró ali. Quando é que é a cidade? Não falo Mossoró, mais o estado. Também tem uma lá muito grande, que começou, vieram com licitação agora. Mas eu já estou praticamente desistindo de cotar para eles, porque primeiro, mão de obra está difícil conseguir. Para esse local e tudo mais. E segundo, porque tem uns malucos que entram aí de empresa nova, que está colocando o preço lá embaixo, não está muito legal para concorrer nesse momento, não. Deixa passar um tempo, depois a Petrobras que sofre com essas empresas. Acaba que a Petrobras que sofre. Aí, em algum momento, elas saem do mercado e a gente entra. Exatamente. É isso que acontece, felizmente. Beleza, vamos falar de saúde? Bora lá, vamos lá. Geração Z feminina aumenta consumo de estimulantes. De acordo com os novos estudos, no último ano, quase 37% das mulheres entre 18 e 25 anos relataram abuso de estimulantes como Adderall, que fala, Vitor? Adderall e Ritalina, medicamentos usados para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, ó. Em comparação, apenas 25% das mulheres de 26 a 34 anos relataram o uso indevido desses medicamentos. Mesmo assim, né, um número alto ainda, né? 25%. O cenário entre os homens é parecido, com 36,1% dos jovens de 18 a 25 anos também abusando desses fármacos. Por que será? Mas qual o motivo por trás disso? Especialistas apontam para uma pressão constante por padrões de perfeição nas redes sociais e na vida real, levando essas jovens a buscar soluções rápidas como o uso indevido de medicamentos e álcool. A sensação de precisar estar ligada o tempo todo tem gerado consequências perturbantes, preocupantes, né, para a saúde física e mental da geração. Não deixa de ser perturbante também. Os estimulantes não são a única preocupação. O consumo excessivo de álcool também está em alta. Um estudo revelou que 31,6% das mulheres de 18 a 25 anos relatam consumo excessivo de álcool, o maior índice de todos os grupos etários. Para as mulheres, isso representa uma mudança no comportamento. Pela primeira vez, estão bebendo mais que os homens. Que horror. É porque saiu agora essa notícia, mas nós homens já sabemos disso há muito tempo. Mas olha só, eu tomei um remédio, conheci esse remédio há um ano atrás, mais ou menos, que é para dar atenção que o pessoal usa para fazer concurso. Venvance. Venvance, exatamente. E é bizarro, né? É horrível, cara. É ruim? Não, a sensação... Eu nunca fiquei drogado, mas a sensação deve ser a mesma.
Eu fiquei ligado de um tal jeito, eu queria desligar, não conseguia. E uma sensação ruim, parece que tudo andava lento na minha frente. Ó, não desejo pra ninguém, pra nunca mais. Aí eu tomei até uma segunda vez. Que curiosa, Vitor. Pra que você tomou isso, Vitor? Foi pra experimentar mesmo. Eu tava muito cansado, tinha lá. Falei, pra te ver qual é desse negócio aqui. Todo mundo fala tanto, fica pedindo. Não tinha motivo nenhum. Ainda fui pra uma reunião. Cara. Uma reunião toda serinha. Importante e tal. E eu ficava assim, ó. Igual alucinado. Meu Deus, esse negócio não acaba. Isso não acaba. Aí eu mandava mensagem pra tu. E assim, por incrível que pareça, para eu prestar atenção em alguma coisa, eu tenho que estar fazendo outra. Às vezes você pode estar falando aí, eu estou fazendo outra coisa, mas estou prestando mais atenção nisso do que eu estivesse olhando para você. E ali eu não estava conseguindo nem mexer no celular, nem olhar para frente, nem prestar atenção na reunião. Rapaz. Horrível. Não sei como as pessoas... E pior que as pessoas tomam o Vivance para acordar e tomam a Ritalina para dormir. Né? Rivotril para dormir. Rivotril. Rapaz. É o Rivotril, né, na verdade. Vamos de tendências agora um pouquinho. O Brasil fez as malas e não foi pouca gente, não. O que parece, cada vez mais gente concorda em que a melhor saída para o Brasil é o aeroporto. Pode ser o porto também, né? Porque não, enfim. Em 5 anos, o número de brasileiros morando fora do país cresceu aproximadamente aí 39%. Nossa. Da América à Europa, a ideia de fazer as malas virou menos sonho e mais plano. Que legal. Né? Então, hoje são mais de 4 milhões de brasileiros vivendo fora do país e só nos Estados Unidos já são mais de 2 milhões de brasileiros morando lá. Né? Em Portugal, os mais de 500 mil brasileiros representam quase a metade de todos os imigrantes. Né? São 49,1% para ser mais exato. Você tem vontade, Rogério, de morar fora do Brasil? Não, eu gosto muito do meu país. É? Apesar de todos os pesares, eu gosto muito daqui. Você tem, Vitor? Então, eu trouxe essa notícia por 2 motivos. Primeiro, por causa do meu filho. Eu sempre falei, eu espero que a mãe dele um dia concorde, não sei hoje a opinião dela. A primeira oportunidade que eu tiver para botar ele para fora do país, eu vou colocar. Para estudar fora, qualquer colégio que esteja. Mas você não sai. Eu já estou tirando a dupla cidadania, né? Já era para ter chegado o meu passaporte. E ele vai, consequentemente, ter também a dupla cidadania dele, até primeiro para facilitar, mas por visto... Dupla cidadania o quê? Portuguesa? Espanhola. Espanhola. Aí, mas... mesmo assim, visto para estudante, até que é fácil. Mas a primeira coisa que eu falei, porque primeiro que o Brasil está ultrapassado em várias coisas. Esse sistema de ensino, então, nem se fala. Está muito mais. Sim. Então, eu quero botar ele em iguais condições a qualquer pessoa do mundo. E o segundo motivo foi... falando se eu mudaria. Há uns 4, 5, 6 anos atrás, eu pensei seriamente em fazer isso. Aí eu dei mais um voto de confiança e me arrependi. Talvez era melhor ter ido. E eu cheguei a dois lugares em especial, um deles era até Portugal também. Agora, o outro motivo de eu até trago isso daqui foi por causa dos memes que está rolando aí a trend, já viram? Não. Do Guiana brasileira. Vocês não viram, mas essa tá trend, bombando na internet. Tá muito bombando legal. na internet dele, né? Na minha não bombou, não. Que você sabe, né? Agora que eu falei, todos os Todo celulares mundo vai receber a rapidamente. Guiana Que brasileira. loucura. Cara, isso mesmo. e aí os portugueses estão muito putos com o brasileiro. Estão botando lá, por exemplo, Rio de Fevereiro. Todas as cidades de Portugal agora têm alguma coisa que faz referência ao Brasil. A bandeira, o Portugal nada mais é que o Pernambuco em pé. Portugal virou a Guiana brasileira. Então, tudo tem até um hino da Guiana brasileira que fala sobre a referência. E os portugueses estão putos porque que não acham certo que eles colonizaram, né, a gente. Da nacionalidade. Aí, ontem saiu um meme deles sacaneando a gente, fazendo referência a gente aos Estados Unidos. Aí o Texas é um estado do país, aí só para sacanear. Então virou uma guerra entre o Brasil e Portugal. E você, Lorena, tem vontade de morar fora? Não tem. Tenho vontade de viajar o mundo conhecendo, mas não para morar, assim, definitivo, não. Não? Mas eu tenho vontade de morar em outras cidades do Brasil, sair de Macaé, tenho vontade. Bom, e aí vem a questão... O perfil dela tem um monte de flagzinho assim já, um monte de bandeira. Sei não. Bem, mas aí qual é a motivação para essa questão, né? Bem, mais do que a vontade, né? O que move essa nova leva de emigrantes, né? São fatores como qualidade de vida, que a gente falou aqui na mesa, estabilidade política e oportunidades profissionais. Tudo que a gente falou aqui agora. Tudo que tem aqui em Macaé.
Mais ou menos, né? Mas se antes morar fora era visto como um sonho distante, agora já virou uma escolha mais estratégica, né? E acessível também. As buscas por melhores lugares para morar e trabalhar fora do Brasil cresceram 166% aproximadamente. Nossa. E enquanto muitos saem, outros chegam, né? Em 2024, o Brasil recebeu 194.331 imigrantes, sendo a maioria... De onde? Venezuela, né? Encontrei muitos venezuelanos em Gramado, sabia? É mesmo? Motorista de Uber, garçom. Trabalhando. Muita gente da Venezuela. Uhum. E aí quase 95 mil pessoas vindo pela Operação Acolhida, né? Então, assim... Quem eu encontrei no sul estava trabalhando. Agora, disse que lá pro norte tá dando problema já, tá? Favelização mesmo. A galera vindo sem trabalho, sem ter onde ficar. Tá complicando a situação lá no norte do país. Muito complicado. Isso aí. Fala um pouquinho de mundo aí, vai lá. Estados Unidos miram a Índia como novo parceiro-chave, mais que turismo. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, Quase ouvi Vance. foi à Índia em uma viagem pessoal com a família, mas acabou levando na mala algo mais importante, conversas comerciais. Durante o encontro com o premier indiano Narendra Modi, os dois celebraram o progresso significativo nas negociações por um acordo comercial entre os dois países, com foco em setores como energia, defesa e tecnologia. Em outras palavras, seria transformar a Índia no novo apoio estratégico dos Estados Unidos, no lugar da China. Que a gente está falando. China out, India in. Desde os anos 2000, os Estados Unidos importam muito mais da China do que exportam. Celulares, brinquedos, chips, boa parte do que os americanos consomem vem direto ou indiretamente de lá. Mas o saldo negativo de quase 300 bilhões de dólares na balança comercial e os atritos geopolíticos estão fazendo Washington buscar um plano B. Eis que surge a Índia. Nossa, impensável, na minha opinião, né? Ainda mais que a Índia faz parte dos BRICS, né? Só em 2024, o comércio bilateral somou 129 bilhões de dólares, com um superávit de 45,7 bi para os indianos, que pretendem dobrar o comércio com os Estados Unidos até 2030, substituindo os chineses como principais parceiros. Mas ainda tem ruído no caminho. Então eles compram muito mais dos Estados Unidos. Né? Exatamente. Que a Índia é muito subdesenvolvido e aí fica comprando deles e aí eles gostam deles. Lógico. Que Obrigado por estar comprando de nós. Obrigado. Mas ainda tem ruído no caminho. O representante comercial dos Estados Unidos reclamou da falta de reciprocidade nas trocas com a Índia, embora tenha elogiado a abertura ao diálogo. No começo do mês, os Estados Unidos impuseram uma taxa de 26% em cima dos produtos indianos. A medida foi pausada por 90 dias e, por enquanto, a tarifa ficou em 10%. Acabou a amizade já. Que é a importância dessa notícia, né? É aquilo que a gente tem falado desde quando o Trump começou a anunciar essas tarifas. Vai haver um novo caminho para a rota das coisas. Vai ser o caminho das Índias. O novo caminho da seda, né? É verdade, o caminho das Índias e tal. E faz todo sentido. A Índia, há uma previsão de que até 2030, se estou enganado, supere a China em população. Então, ela tem muito para onde crescer ainda, a China, muito para onde crescer. Então, a Índia, né? E aí, então, quem tiver do lado dela, quem for aproveitar isso aí, os Estados Unidos já viu essa possibilidade. E a Índia é um grande polo também, farmaco, né? Lembra da época das vacinas, que ela produziu boa parte das vacinas no mundo, porque lá tem um polo gigantesco de farmácia, dos farmacos, de produção da indústria de farmácia. Então, ela é bem estratégico para todo mundo. E aí você vai ver os Estados Unidos conversando muito com a Índia e provavelmente a China conversando com o restante do mundo, em especial o Brasil. Bom, falar de tecnologia agora um pouquinho, né? A China anunciou a primeira internet
A gente tá no 5G. Nossa! Eles já vão pro 10G. Não, e vocês acham que a China tá chorando lá, porque os Estados Unidos tá boicotando eles. Tá chorando nada. A gente compra deles, tá tudo certo. Né? Tá tudo dentro do bloco. Tá tudo bom. Tranquilo. Enquanto mais de 20 milhões de brasileiros não têm acesso à internet em casa, a China já estreou a primeira rede de banda larga 10G do planeta, com velocidade de até 10 gigas por segundo. É muita coisa. Só pra gente não misturar o joio com o trigo. O 10G não é exatamente o dobro do 5G, né? Na verdade, não são a mesma coisa. Enquanto o 5G do seu celular ele é sobre a 5ª geração das redes móveis, né? Esse 10G é a capacidade de download da internet fixa. Então, são coisas diferentes. E na prática, né, dando um exemplo aí, um filme 4K de 20 GB, por exemplo, pode ser baixado em menos de 20 segundos. Nossa! É muito rápido. E na capacidade atual, o arquivo levaria cerca de 8 minutos, né? Bom, por que isso importa pra gente? Mais do que baixar filmes, uma internet mais veloz sem delay representa uma maior capacidade e menor risco em campos como, por exemplo, telemedicina, carros autônomos, cidades inteligentes. E, curiosamente, o 10G ele é parte do plano de justamente transformar uma cidade chinesa, que é Xiangan, em um modelo urbano. Tá estudando, tá fazendo Duolingo. Mandarim é o futuro. Em um modelo urbano conectado, né? Ou seja, é inteligência artificial para todo lado, carro autônomo, serviços públicos digitais. E apesar do investimento pesado, a cidade ela ainda é pouco habilitada e já... É pouco habitada, né? Perdão. É como se fosse uma cidade fantasma. Isso. E já conhecida por alguns como cidade fantasma. Então, futuro chegando, hein? Vamos falar das tendências. A Nike lança revista que vira galeria digital. O tênis virou galeria. Para lançar o Air Max Day em Tóquio, a Nike criou o Unreal Motion, uma revista literalmente interativa de 28 páginas que conecta moda, arte e tecnologia. O objeto tem uma pegada underground, inspirada nos flyers de festa de música eletrônica. A publicação apresenta 8 artistas e 8 obras visuais, todas ligadas e fazendo uma referência clara às 8 câmeras de ar do novo Air Max DN8. Mas a cereja do bolo é invisível. A revista traz um recurso de realidade aumentada via celular que transforma as páginas em experiência digital. Um baita exemplo de mistura do físico com o virtual, do nostálgico da revista com a interação da tecnologia. O lançamento acompanha a aposta pesada da Nike na linha Air Max, que movimenta bilhões por ano e é um dos pilares da marca. Em 2023, só o segmento de calçados da empresa gerou mais de 33 bilhões em receita. A gente já leu uma notícia aqui que o pessoal está voltando a gostar de ler revistas, né? E ele fez uma pegada massa, fez a revista mais digital, juntou com a tecnologia, com tudo. E assim, é legal a gente trazer essa tendência. Foi por causa do tema principal, por causa da nossa convidada, né? Imagina você podendo vender o seu catálogo de roupas numa experiência imersiva dentro do celular com uma realidade aumentada, né? O seu cliente pegar a imagem, poder girar a modelo, ver como que fica a roupa de qualquer lugar. Você agora se filma e a roupa encaixa em você? Já vi isso. E isso aí é uma revolução na gestão da qualidade, né? Porque hoje o foco é o cliente. E aí o foco na experiência do cliente, agregando toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, né? Eu já vi em lojas assim, você para, tipo assim, você escolhe o óculos, você quer comprar um óculos de sol. Aí você para e aí aparece no vídeo você com todos os modelos do óculos para você ver como que você vai ficar com cada um. Esse já tá bem... Um amigo Mas meu uma revista comprou assim, como a Nike me deu até vontade de ver. Não é? Eu imaginei que ia te legal. interessar mesmo. Aí isso aqui reabre uma outra... Até eu ia deixar para falar mais para frente, mas já que a gente entrou nesse tema, a questão do virtual para o físico. Você acha que você já vendeu muito no virtual, né? E hoje ainda vende ou não? Ou você ainda vê muito espaço no físico e você acha que pode entrar mais no virtual? Acaba que
todo mundo hoje que tem o seu negócio na rede social, ele também é virtual. Porque eu tenho a loja física, mas a vitrine da minha loja é o virtual. Verdade. Então, você, apesar de não ter um site, né, a gente tem o atendimento lá via Instagram, WhatsApp, que também, não deixa de ser um e-commerce. E as pessoas estão, assim, 100% conectadas. Então, eu falo, às vezes a vitrine da loja é muito mais no virtual do que o manequim que está ali com a roupa parada. Porque o Instagram hoje é a rua mais movimentada do mundo, né? A via mais movimentada. Às vezes é curioso, né? Às vezes você para no sinal de trânsito, você olha assim para os carros parados, todo mundo tá no olhando celular. o celular. Eu falo, é muito melhor você fazer um funcionamento aqui do que você botar um outdoor, porque ninguém olha mais para outdoor. Não, sem dúvida nenhuma. Eu não olho. Maior. Quem vai dirigindo vai olhar para o outdoor? Até porque você está olhando no celular. Exatamente. Deveria estar olhando o trânsito, né? Pois essa é uma pergunta que vale muito, né? Principalmente para os empreendedores menores que começam geralmente no virtual, para depois, para eles é uma grande fase migrar para o físico, quando na realidade às vezes nem é isso tudo, né? Você pode continuar vendendo muito bem no virtual, isso para quem vende, né? Talvez ter o físico como um showroom para mostrar para aquelas pessoas que ainda quer tocar, né? Mas aí, então, essa notícia aqui, por exemplo, eu trouxe estrategicamente por causa disso, porque une os dois universos, né? Imagina você mandar o seu catálogo para um grupo de clientes que você tem no WhatsApp ou no Instagram, acesse o meu catálogo virtual. E quando a pessoa abrir o celular, tem aquela imagem imersiva, né, totalmente interativa, podendo girar modelo, podendo tirar a roupa, sacar a roupa, botar outra. E assim, isso aqui é o supra-sumo, né? Misturou nostálgico com a nova tecnologia. Mas eu tenho visto muito isso que você falou, a experiência de trocar dentro da loja e tudo mais. Já vi muito isso em São Paulo, então. Mas eu li os dados também do varejo esse ano, teve uma queda, né? Tem uma crise. Mas a queda das vendas no varejo nas lojas físicas foi menor do que no online. No online foi bem maior. Então, tipo, quem tem ali o seu trabalho na loja física com o seu cliente que já fideliza e já tem aquela relação, o varejo teve um impacto bem menor de queda nas vendas. Na sua análise, se deve ou se deveria o quê? Esse ano de 2025, né? Esse primeiro trimestre que saiu o resultado. O resultado, o impacto foi bem menor nas lojas físicas do que no virtual. E você, na sua análise, deve... um pouco esse conceito que a gente tem. Você acha que essa queda se deve ao quê? Essa queda de vendas no varejo, no virtual? Falta de crédito, inflação, crise tudo isso. Econômica. Que está velada, ninguém fala, mas ela está aí bombando. Não, essa foi uma pergunta só para confirmar. Meu ver é isso aí mesmo também. É isso aí mesmo. Bom, agora vamos para a nossa última notícia aqui do dia. Vamos falar de tecnologia um pouquinho. Tem uma startup com uma tese bem ousada aí esse ano, né? Parece ter roteiro de Black Mirror, mas é só um pitch ousado, né, no Vale do Silício. É uma nova startup chamada Mechanize. Ela quer automatizar todos os empregos possíveis. E o seu não fica de fora, não. Já está arrecadando milhões para isso. Bem, a Mechanize ela tem como objetivo criar ferramentas e ambientes digitais que permitam treinar inteligências artificiais para fazer qualquer tarefa que hoje dependa de pessoas reais. E a ideia é literalmente substituir humanos. Só um ponto aí rapidinho, porque esse outro eu vou parar de novo. Vai lá. Diferente das outras IAs, né, que querem ajudar os humanos, né, não querem tirar empregos e tudo mais. Essa aqui, o objetivo dela é tirar mesmo. É acabar com os empregos e transformar tudo em IA. A proposta dela, se tem algum trabalho que é feito por humano, a gente pode substituir por um IA. Essa é bem ousada mesmo. Ousada demais. E o fundador Tamay Beziroglu, nome difícil de falar. Bom, o mercado atingível da empresa é nada menos do que todos os salários dos trabalhadores do mundo, que dá aproximadamente 60 trilhões ao ano. Você sabia desse número? Todos os salários que são pagos no mundo dá aproximadamente 60 trilhões de dólares. É muito dinheiro, Então, né? imagina que esse é o dinheiro que movimenta todo mês pagando salário no mundo. Bom, aí vem, né?
Perdão. Por que isso importa, né? Até 2040, a automação de atividade de trabalho impulsionada por tecnologias como a IA pode proporcionar um aumento anual na produtividade global de 0,5% a 3,4%. E, além disso, o mercado de IA deve contribuir com 15,7 trilhões de dólares para a economia global até 2030, sendo aproximadamente 6,6 trilhões de dólares por melhorias na produtividade, o que equivale a 3 vezes o PIB brasileiro. Só em tecnologias de IA. Bem, para finalizar aqui, antes de a gente chegar no segundo bloco do nosso podcast, trazer alguns números que eu acho interessante acompanhar nos próximos dias, né? Dia 30/4 agora sai o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos. Essa informação aí é importante. A gente vai começar a ver as interferências aí dessa política do Trump. 30/4, índice de preço de gastos ao consumidor, PCE, de março dos Estados Unidos. 30/4 ainda, PIB do primeiro trimestre da zona do euro. 30/4 também a PNAD contínua de março do Brasil. Dia do Trabalhador, 1º de maio, índice ISM de manufaturas de abril dos Estados Unidos. Dia 2/5, relatório de emprego de abril dos Estados Unidos. E 2/5, o índice de preço ao consumidor, CPI, de abril na zona do euro. Muito bem. Só podemos ir para a nossa queridinha convidada. Vamos agora começar. Bem, vamos começar do começo, né? Dispensa apresentações, né? Ou vai se apresentar pouquinho pra gente? Se apresentar e contar, né? A gente combinou de contar um pouquinho da trajetória dela, bem resumida então, aí. Por favor. Porque na última a gente não conseguiu ouvir muito bem, Muito bem, isso aí. Eu ia começar perguntando. Eu falei, gente, ela tem 3 lojas, 1 emprego, 2 filhos, ela chegou de unha feita, cabelo arrumado. Como é que você consegue isso? Toda malhada. Qual é a eu mágica? Falei, gente, fiquei olhando sério mesmo. Eu falei, gente, Gestão Lorena do tá... tempo, filha. Gestão do tempo, tá um espetáculo. Bom, quanto a isso, acho que é gestão do tempo e saber delegar algumas funções também. Realmente, assim, eu tenho muita coisa para dar conta no meu dia a dia, mas parece besteira, mas uma prática que já eu faço diariamente é escrever tudo que eu tenho para fazer no meu dia. Lista, né? Geralmente eu faço assim, hoje, amanhã e depois. Eu coloco não os horários. Besteira, é técnica. Eu faço isso todo dia. Perfeito. Todo santo dia. Eu acordo, 8 horas eu vou fazer isso, 9 horas eu vou fazer isso, 10 horas. Pode ser uma coisa simples. Mas você já tem eu anoto todo o meu dia. Gestão da rotina, né? Porque como eu, às vezes, com as crianças, a escola, aí eu tenho que ir na loja, eu tenho que ir um médico, aí eu anoto, porque eu não esqueço. Eu faço no bloco de notas do celular. Ótimo. Aí aquilo faz, eu vou e risco. Aí já... eu vou me organizando. Às vezes eu não consigo completar tudo que eu tinha no dia. Aí eu jogo para o dia seguinte. Então isso me ajuda. E delego também, né? Porque algumas coisas só eu posso fazer e outras coisas eu posso delegar. Ótimo. Então o que eu posso delegar hoje em dia, tipo, cuidados com a casa, essas coisas. Eu tenho uma pessoa na Muitas pessoas, principalmente mulheres, têm muita dificuldade de delegar, né, Lorena? E a gente vê uma baixa produtividade porque elas têm um apego às atividades ou acham que ninguém fazem tão bem quanto elas, né? E isso é muito ruim. Eu percebo, assim, eu trabalho com mulheres empresárias, eu fico pensando, por que você está apegada a isso? É uma necessidade, a mulher vincula muito o seu valor a fazer coisas. Então, se por um acaso eu não estou fazendo, ou eu tenho um tempo para ir num salão, por exemplo, elas têm muita dificuldade de lidar com isso. Então, acham que tem que dar conta de tudo, né? De fazer tudo. Muito bom, Lorena. Conta um pouquinho, então, da sua trajetória, da onde você é, como que você veio para Macaé e como surgiu os seus negócios, né, em paralelo aí com a sua profissão. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Bom, pessoal, para quem participou do último podcast, né, a gente teve um probleminha no áudio, por isso vou contar um pouco de novo. Contextualizar, né? Eu sou de Campos, né? Sou Lorena Torquato Barbeto, meu nome. Eu sou campista. Enfiado nem à vista. Tenho 36 anos e vim para Macaé quando eu tinha 20 anos, né? Eu sou formada em engenharia de produção e vim para Macaé por causa do mercado de trabalho, oportunidade aqui, a Petrobras, né?
Mas desde pequena, como eu falei com vocês da outra vez, eu sempre tive um espírito assim muito empreendedor. E desde pequena, eu sempre estava inventando alguma coisa para vender para as minhas amigas. Na adolescência, assim, cheguei a trabalhar de freelance em lojas, período de Natal. Sempre gostei desse contato assim de cliente, venda. Como que eu poderia fazer meu dinheiro, minha mesada multiplicar. Então, desde criança... Sua aposentadoria já, né? Desde criança, eu sempre tive isso forte em mim. E escolhi fazer engenharia, né? Gosto muito de exatas, física, sempre... Na escola, eu sempre me destaquei nessas matérias. Sempre também, como eu falei da outra vez... Fui uma boa aluna, ajudava em monitorias, sempre gostei de estudar. E aí, quando eu me formei, né, como engenheiro, eu já comecei a atuar na minha área aqui em Macaé. Comecei a trabalhar como engenheiro de produção com 22 anos, logo assim que eu me formei. Eu vim para Macaé bem nova, né, que eu casei aos 20 anos e a família, ele era daqui, então eu vim morar aqui por esse motivo. E adorei a cidade e acabei construindo minha vida aqui, já tem 16 anos. Uhum. Bom, entregou a idade, né? Ela falou, tem 35 anos. Ela já tinha falado 35 36, anos. 36 anos. Tem 36. E aí você teve 2 filhos? Tive 2 filhos, fui mãe aos 25 e 26. Uhum. E aí, com meus 29 anos, eu resolvi empreender. Eu já tinha essa vontade e surgiu assim, né? Eu sempre gostei de treinar. E aí eu estava comprando uma roupa fitness para mim num site. E aí quando eu fui finalizar a compra, apareceu uma propaganda, seja uma revendedora. Uhum. Aí eu falei, nossa, eu amo essas roupas, tem um preço bacana. E na época as roupas tinham um perfil muito pro pessoal do CrossFit. E aqui em Macaé tem uma cultura muito forte de CrossFit, Sim. né? Eu acho que nunca numa cidade existiram tantos CrossFits por metro quadrado. E nessa época, 7 anos atrás, estava muito. Bombando. Uhum. Então, eu entrei em contato com essa loja que eu estava comprando, perguntei se precisava ter CNPJ ou não, qual era o valor de compra mínima. E aí, não precisava, eu fiz a primeira compra. Eu lembro que o meu primeiro investimento foi R$6.000. E aí, eu comecei a vender aquelas roupas fitness para as minhas amigas. Final de semana, eu sempre estava assim, nos aulões em CrossFit. Colocava lá fazia exposição das peças, vendia no final dos aulões e atendia na minha casa nos meus horários vagos. E você é crossfiteira também? Na época eu fazia, hoje em dia eu não tô só na musculação. Aí fiquei 10 meses vendendo assim em casa, de sacoleira, né, nos meus horários vagos. Só que eu não tinha assim eu vim para Macaé, mas eu não tinha muitas amizades em Macaé. Então, eu contava com a ajuda das pessoas que iam comprando para me ajudar na divulgação, para postar e marcar o Instagram, que já era treino de menina já desde essa época. O nome sempre foi o mesmo. E aí, eu lembro que a esposa de um dos professores, que era bem influente, assim, né? Postou e aí um monte de gente veio me procurar querendo comprar roupa e dali eu fui conquistando muitas clientes de outros boxes, de outras academias. E a marca que eu vendia só eu tinha em Macaé e começou a ficar em evidência pelos lojistas, né? Sim. Porque estava vendo todo mundo usando aquela roupa. E aí ele entrou em contato comigo, o dono da marca, e ele falou assim: Lorena, tais lojas estão me procurando porque querem vender o meu produto em Macaé. E para mim é melhor estar numa loja do que estar com uma pessoa que vende sem loja, de sacoleira. Aí eu falei, Eduardo, não faz isso. Tipo, eu já tinha um volume de venda bom. Aí eu falei, não, se você precisa que sua marca esteja numa loja, me dá um mês que eu vou abrir uma loja. Aí ele falou, não acredito que você vai fazer isso. Você vai abrir uma loja só para não perder a marca.
E o que eu vendia, assim, pelo volume, eu já tinha uma noção que eu poderia ter uma loja com um custo mais baixo, né? Com pouco funcionário, já conseguiria cobrir esses custos operacionais. Daí eu comecei a correr atrás e consegui abrir a loja em um mês, gente. Foi um... Recorde. Eu acho que isso é uma característica minha. Tem gente que planeja muito e não consegue executar. Eu já não, eu sou totalmente assim. E tem gente que executa sem planejar, né? Eu consigo planejar, tipo, faço um cronograma, tal coisa, tal data, e eu consigo executar aquilo ali. Tudo que eu precisava, eu fui botando prazo e quem que eu precisava correr atrás e deu tudo certo. Agora, falando em planejamento, como é que veio essa questão de você se especializar ou ser uma autoentusiasta na questão da qualidade? Então, mas antes de você entrar com essa pergunta, que é o nosso tema principal, eu falei que ia trazer uma surpresa para o podcast, né? Vamos lá, vai lá. Ai, meu Deus. Lá vem. Vou fazer agora, eu nunca tinha feito isso. Eu achei muito ousado da parte dela vir com esse tema aqui, né? Primeiro, porque a gente fala isso aqui o tempo todo, da qualidade. É um tema que eu gosto muito, que eu sou especializado também. E aí, da última vez que ela falou, você vai falar só sobre você. Ela estava nervosa, agora vai querer falar uma coisa que a gente domina, que a gente conhece e tudo mais. Aí, por um lado é bom e, por outro lado, tem que ser muito ousada para fazer isso, né? Aí eu falei, vamos ver se ela é isso tudo mesmo, se ela é ousada. Você já ouviu falar em cliente oculto? Já. Então, vamos ver se a qualidade está em todo lugar mesmo. Você fez um cliente oculto lá na minha loja. Você foi lá comprar? Rapaz, você Muito foi lá. bem. Foi lá só observar. Você comprou uma roupa pra você lá, Não, cara? pra namorada. Caraca, Mas lá tem sim. masculino também, tá? Tá. Aí vem os feedbacks. Agora vem primeiro a sua atendente. Quiser mostrar que eu comprei, ó. Vai, abre e faz propaganda. Você pode fazer. É feminino. É lógico. Não, porque tem masculino. Que eu vou te dar o feedback com relação a isso. Que lindo. Bem lindo o conjunto. Esse Bonito. Porque tá aproveitando 20% de desconto dia das Dia Mães. das Mães tá com 20% até dia 10 de maio. lindo. Aí eu perguntei, mas filho de mãe pode pegar o desconto também? Aí a sua atendente, pode. Mayra, o nome dela? Mayla. Eu 3 vezes ela falou, eu não consegui entender. Mayla. Mayla. Ah, tá. Então ela foi ela que me atendeu, uma simpatia de pessoa. Para ela tem que dar todos os elogios, porque ela, primeiro, eu estava super atrasado e sou homem. O homem sabe que não fica escolhendo. Falei, me ajuda, eu não quero uma coisa de topzinho com barriguinha de fora, não. Quero assim, assado. Aí a primeira coisa que ela falou, eu via só os modelinhos já juntos, né? Aí ela, não se preocupa, você pode misturar, pode usar daqui. Aí eu falei, então tá bom. Então entre azul e preto... É muito prático, né? Muito. Entre azul e preto isso aqui e que não tem barriga. Então pode ser uma camisinha e tal. Eu falei, então tá bom. Eu escolhi uma, não tinha o tamanho M, que eu pensei que o tamanho M seria o melhor. Apesar de que a mulher gosta mais de P, né? Mas vamos ver. Ela falou que podia trocar esses aqui. Não podia trocar o que estava em cima do balcão, mas isso aqui podia. E aí ela me deu uma outra opção que combinaria até melhor. E acho que em coisa de 8 minutos eu escolhi, comprei e fui embora. E aí veio, então, o feedback positivo é esse. Ela foi muito rápida e muito educada, prática. Tá? De parabéns para ela, parabéns para você também. Na hora de eu fiquei com medo de querer fazer meu cadastro. Toda loja de roupa adora fazer cadastro, Tem que né? fazer, né? É o lead. É o lead, né? Eu sei que é importante para todo mundo, até para mim, para todo mundo, mas eu estava com muita pressa. Hoje foi o dia que eu estava com meu filho, tinha que levar ele para o colégio, treinei de tarde, tinha que vir escrever. Hoje foi um dia absurdo. Eu descobri agora que eu vou ter uma reunião 10 horas. E aí eu falei assim, não vou fazer cadastro não. Ela me dá só seu nome e sobrenome, que se precisar trocar para ter aqui. Tá bom, botou nome e sobrenome, paguei e foi embora. E aí a questão... Não deu tempo nem de embalar para presente, né? Não, eu pedi... Porque a embalagem de presente é outra. Eu já falei assim, não precisa ser para presente não, bota aí dentro mesmo e depois eu me viro. Ela, tá bom, então foi, botou e tchau.
Então, esse ponto é isso. Não sabia que tinha roupa para homem masculino. Poxa, mas você também não deu nem oportunidade para vendedora, né? Não, mas isso não precisei. Quando eu entrei, eu já vi. Na verdade, na sua vitrine, a primeira tem um manequim masculino que já me chamou a atenção. Eu falei, tem roupa masculina aqui? Tem. Aí eu até comentei, acho que no último episódio que você viu aqui, eu falei, mas tem que ver para homem também. Acho que eu comentei e você não falou nada. Mas é porque o nome é treino de menina. Então, é porque quando eu comecei só com feminino. E as marcas, tipo, o masculino que eu vendo é da Bru Fitwear, que ela fez uma linha para homens, short, camisa, numa pegada assim, mais básica. E ela, na época, também não tinha. Isso foi uma coisa que ela começou a introduzir tem um ano. Então, na rede social a gente divulga, as clientes que já compram acabam comprando para o marido, mas às vezes o nome da loja acaba ficando sugestivo de que não tem para homem. Mas o manequim comunica isso, tanto que a gente vende muita sunga. Então, aí foi aí que veio um ponto interessante. Eu tive um evento na minha lancha final de semana passado, sem ser esse último agora, o retrasado. Você volta lá amanhã que eu vou embrulhar para presente, por favor, tá? Aí vou deixar aqui em cima, para todo mundo ver aqui, ó. Vou deixar aqui em cima Deixa aí no cantinho aí, ó. Vai fazer a propaganda. Apesar de estar amassado, porque eu tive que esconder para ela não ver, né? Aí a gente fez um evento na minha lancha final de semana agora, o passado. E aí tinha que os homens de branco e as mulheres foram de rosa, sei lá. E aí eu falei, só de sacanagem, eu vou de sunga branca também. Aí eu falei, cadê que arruma a sunga branca? Aí eu comprei na Shopee a sunga branca, porque não encontrava lugar nenhum e não tinha tempo para sair. Shopee. Primeira coisa que eu vi quando eu cheguei, uma sunga brancona, logo quando você entra, a primeira que está E chegou? Na Arara, chegou. É rápido? Muito rápido. Shopee? Chegou acho que em 3 dias. Tem gente que comercializa dentro do Brasil. Ah, sim, dentro do Brasil. São Paulo. Brasil. Claro que é sem marca e tal, mas era só para aquele evento mesmo. Não sei se eu vou usar de novo, porque tem umas... Não sei que as mulheres não gostam muito de homem com sunga branca. Prestou? Ficou legal, ficou bom. Mas aí o que que eu achei curioso foi isso. Será que ele entrou numa... Eu não confio, não. Essa qualidade aí. Qualidade duvidosa da Shopee. Vamos falar de qualidade, tá vendo? Então, aí foi a primeira coisa que eu vi. Tá na Arara, a primeira sunga é uma branca que tem lá. Eu falei, caramba, olha só aqui. Quem inventou isso, Vitor? Você? Não. Tinha que ser sunga branca. Aí é muito detalhe. Entendi. Bom, volta pra história. Vamos voltar pra qualidade? Vamos voltar pra qualidade melhor. Eu nem lembro onde eu parei. Não, você fez a pergunta. Eu perguntei a você por onde que veio essa queda com relação à questão de você se interessar pela gestão da qualidade. Porque como eu fiz engenharia de produção, eu estudei muito isso no meu curso, né? E acaba que no meu dia a dia, assim, eu busco aplicar. Foi o que eu estava comentando com o Vitor, de forma bem prática, né? E a gente consegue ali no dia a dia usar essas ferramentas para aprimorar os nossos processos, né? Buscar os nossos resultados. Então, é mais por ter feito esse curso e por gostar da matéria mesmo. Mas dá para aplicar a gestão da qualidade em certos, porque a gestão da qualidade ela tem algumas formas de você fazer, né? Sim. Dá para você aplicar em empresas de pequeno porte ou só nas grandes? O que você acha? Com certeza. Dá para a gente aplicar até na nossa vida, né? Nossa vida é um verdadeiro PDCA, né? Tá sempre estudando, analisando e melhorando. E às vezes a gente, lá na loja, a gente tem reunião mensal para poder ver os resultados do mês, qual era a nossa meta, como que foi o desempenho de cada um na equipe, né? Vendas, quantos clientes atendeu, a média ali de peças por atendimento, o ticket médio. Então, a gente analisa os números e aí, tipo assim, quais estratégias vamos bolar aqui para o próximo mês, né? Então, a gente
em relação ao ano passado, quais as ações que a gente fez para o mês da mãe. Aí esse mês nós vamos fazer quais ações, o que a gente espera, qual vai ser as ações de cada equipe, e aí a gente começa a implementar essas ações, observar qual está sendo o resultado, se está dando retorno para cada uma dessas, o que a gente precisa melhorar. Só que, tipo assim, não é pontual, acho que é uma melhoria contínua ali que você vai colocando na cultura dos colaboradores, né? Da gente estar buscando ali os objetivos. Esse é um ponto importante, que a gente até conversou sobre isso mais cedo, eu acho que você vai falar também, mas antes de a gente introduzir essa parte, muitas das pessoas acreditam que a introdução de uma cultura de qualidade é um custo. Isso é o que a gente mais ouve. Não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo e tudo mais. Tem dinheiro para treinamento. Não tem dinheiro para treinamento. Tem dinheiro para nada. Coloca a gestão da qualidade ou nem tudo gestão dinheiro, de risco e tudo mais como sendo um custo. Esse é o primeiro erro muito grande de todos nós. E assim, eu vou dizer até por conhecimento de causa. Por mais que eu já tenha estudado, tenha escrito artigos, livros e tal, eu nunca liguei muito para isso e sempre fui tocando. Eu falei, não, isso aqui já está enraizado em mim, eu vou tocando. Verdadeira casa de ferreiro, espeto de pau. Só que a cultura é tão enraizada em mim, da qualidade total, quando eu vou ver, eu já estou fazendo os processos. Então, assim, é essa questão que é tão importante para quem não tem nada. É importante fazer, porque no primeiro momento você pode sentir que está gastando com um consultor, ou porque está fazendo um treinamento, ou porque está estudando, está gastando seu tempo e sua energia. Mas depois você aquilo ali vai estar tão enraizado a cultura que você vai pensar assim, poxa, preciso de um formulário para fazer qualificação de fornecedor. Já tem. Preciso de um formulário para poder fazer admissão de funcionários e o meu ASO, alguma coisa assim. Já tem. E aí você já ganhou tempo, você não precisa ficar rebobinando ou fazendo um para cada coisa, não tem um padrão, não tem um procedimento. E é isso aí que, no final das contas, no curto, médio, principalmente no longo prazo, o retorno é tão grande que não tem nem como mensurar. E aí a gente estava até falando sobre isso, né? Você ia dar até a dica do RP, que está incluído nisso daí. Aí voltando, né? Que eu estava contando que eu abri a loja, foi em 2017, foi quando eu abri a Treino de Menina. E aí depois, pensando em expandir, pegar outras marcas, em 2019 eu abri a Treino de Menina Resort, que pegava outras marcas e uma linha assim para viagem, uma coisa mais casual. E aí depois eu mudei de endereço, ampliei a Treino de Menina, criei a Lumina, que é ali nos Cavaleiros, e peguei marcas casuais, até assim, porque muitas vezes a cliente chegava para mim, tipo, vendia roupa fitness, biquíni, falava, Lorena, eu tenho um batizado, eu tenho uma festa, não tô encontrando nada. E até eu, quando ia sair, eu falava, gente, eu podia ter esse estilo de roupa, tipo, agora eu quero uma alfaiataria, aí eu tenho que ir em algum lugar comprar. Então, a Lumina veio para poder atender as minhas clientes em outros momentos do dia. Eu falo, as minhas 3 lojas trabalham com marcas diferentes, mas elas atendem a mesma mulher em momentos diferentes. É fitness, casual e mais formal, né? A Ami tem vestidos de festa, você vai num casamento. Também tem peças assim como a Lumina tem, mas tem peças assim para uma mulher mais clássica, sabe? Gosta de uma roupa mais formal. E então eu fui no desejo de aumentar o meu negócio e pegar novas marcas, eu fui abrindo as outras lojas. E uma coisa que eu comentei com o Vitor é que desde a minha primeira loja lá em 2017, que eu falei com ele, a gente tem que começar certo desde o início. Porque às vezes você começa as coisas e depois, para você implementar um sistema, dá muito mais trabalho. E aí, hoje em dia, sobre a importância de a gente ter um sistema de ERP no nosso negócio, né? Existem vários hoje no mercado que oferecem gráficos e informações que facilitam o dia a dia ali do empresário. Então, na época, eu cheguei a olhar algumas opções, escolhi esse que eu uso até hoje. Em todas as lojas eu uso o mesmo sistema de vendas.
E facilita muito o dia a dia, porque ali faz o cadastro do cliente, né? Que infelizmente o Vitor... Ele deu nome, sobrenome, celular. Mas então ali você já dá entrada em todas as notas fiscais do que você compra. Então o sistema já diz assim, seus números de compra, de venda, clientes que você atendeu, qual foi sua média de vendas. Às vezes, tipo, mês passado eu falei, vamos pegar quais foram os clientes que estão há mais de 3 meses sem vir na loja comprar e vamos mandar uma mensagem, oferecer um cupom. Então a gente vai tirando no sistema. Todos que estão há mais de 3 meses sem voltar na loja. Quais foram os clientes que fizeram a compra mais alta no último ano. Todo dezembro eu apresentei os 50 melhores clientes da loja. Então eu puxo no ano quais foram os clientes que mais compraram, assim, que voltaram na loja e fizeram um volume alto. E eu vou além. Então, só comentando, um sistema, e além de te dar gestão de estoque, né? Tipo, quanto que eu tenho estoque, quanto que eu tenho blusa, quanto que eu tenho calças, quando eu vou para um showroom comprar, quanto que eu preciso comprar de cada marca, de cada peça. Então, acho que sem o sistema, ele gere ali os dados e me traz informações importantes para a minha decisão, né? Isso é gestão, isso é marketing, vendas, né? E você utiliza da informação que o sistema traz. Uma vez tentei implementar esse processo em uma loja que o sistema era ruim, e eles não tinham a cultura. E aí é mais difícil. Porque quando eu falo, vamos presentear os clientes campeões, vamos fazer ações para os clientes que não vêm há mais 6 meses na loja e tal. Quando você tem uma equipe que não aprendeu isso, né, que não entrou numa empresa que isso já estava implementado, a equipe é muito mais resistente a fazer esse tipo de ação. E mesmo porque elas tinham que fazer o controle no cadastro, porque o sistema era ruim. Então, elas faziam planilhas e tal. Como que é bom, né, você ter essa cultura desde o início da sua loja, trabalhar com isso. É excelente. E acho que a maior dificuldade que se enfrenta hoje, às vezes, em implementar algumas ferramentas é resistência mesmo. Ao novo, ao que dá mais trabalho. Com certeza. Muito bem. Não, que eu estava anotando um insight aqui que vocês conversando aí, eu já tive aqui deixa eu anotar, que senão eu esqueço. Já vou vender isso, vou vender isso. Não, vocês falam de resistência aí, eu já falei, opa, um insightzinho aqui para uma situação. E outro ponto também que é muito importante, eu participei agora em março, eu participei de várias convenções, né, porque eu sou multimarcas, e aí ele sempre acontece em convenções de lançamento. Eu já participei das convenções do próximo verão, gente, olha só. Sim. Nossa. Eu já comprei as coleções do próximo verão, nem recebi o inverno, é tudo com muita antecedência na moda. Tem que ser, né? Aí você falou que ela faz isso tudo porque você não acompanha nas mídias sociais. O que essa mulher viajou na última semana? Então, participando das convenções. E trabalhando. Você pegou e com 2 filhos. Eu peguei folga alguns dias. Quem é a sua rede de apoio? Quem te ajuda? Então, com as crianças, eu tenho meus pais, que são minha rede de apoio, que são o meu braço direito. E o pai das crianças também, ele é super participativo. Quando eu preciso viajar a trabalho, ele... fica com as crianças. Com certeza. Isso faz muita diferença. Pai é pai, né, gente? Com certeza. Agora, quando a gente fala em qualidade, né? A gente lembra logo do quê? ISO. Aí, na sua visão, o selo ISO tem alguma relevância ou é só um selo a mais? Então, assim, para mim, aqui na ponta, no varejo, eu não vejo relevância quanto loja. Mas sei que a ISO tem um peso muito importante para certificar as empresas. Por exemplo, aí você pode ser certificado na qualidade do processo ou na questão ambiental. A Coach, que é uma marca que eu trabalho, ela desenvolve algumas peças com tecidos que são de fibras de plantas mesmo, naturais, e tem todo um apelo da sustentabilidade. Então, ser certificado em algumas coisas agrega um valor para a empresa e, assim, destaca ali, né, o cuidado que a empresa tem com aquilo ali. Então, acho importante, assim como acho que muitas empresas grandes que buscam essas certificações em áreas de segurança, saúde, né? Sim. Então,
tá alinhada com essas políticas é importante. E sobre a questão das convenções que eu estava falando, o que eu mais ouvi, né, que nas convenções a gente assiste assim, o lançamento das coleções e também a gente participa de muitas palestras que falam sobre varejo, moda e sobre atualidade. E o que mais se fala ultimamente é a inteligência artificial, né? Que está dominando o mundo. E como que a gente pode, às vezes, usar isso ao nosso favor. Engraçado, de uma forma assim, bem prática, bem simples, bem beabá. Eu só treino com tênis de sola reta, porque é o indicado para treino de membros inferiores. E aí eu recebi uma quantidade grande desse tênis e eu precisava passar isso para os meus clientes. E aí eu falei, cara, eu vou recorrer à inteligência artificial. E aí eu perguntei à inteligência artificial qual era a melhor forma de mostrar para os meus clientes e convencer de que aquele tênis era o ideal para treino de inferiores. Gente, ele já me deu assim o texto, passo a passo de tudo que eu tinha que fazer. Tipo, primeiro você tem que começar falando sobre esse tema, depois você tem que dar um exemplo prático sobre isso, depois você tem que mencionar o nome de profissionais de tal área que recomendam, depois você tem que fazer um vídeo treinando com esse tênis para você mostrar autoridade no assunto. Tipo, a inteligência artificial me deu um roteiro do que eu preciso. E eu segui. Então, a gente pode usar às vezes você pergunta para a inteligência artificial, como eu posso convencer a um cliente que entrou na minha loja só para dar uma olhadinha, comprar? E a inteligência artificial vai te dar várias dicas de abordagem, de tudo. Gente, é muito bacana, sério. As empresas precisam abraçar a inteligência artificial, porque... Tem que aprender desde dificuldades pequenas, sabe? Ajuda muito. Eu e meu marido, a gente estava conversando sobre isso, né? A IA, ela vai trazer informação e assim, né? Treinador, porque ela traz a informação, mas ela não treina. Então, você conseguir replicar para as pessoas a informação que a IA está trazendo vai ser um grande diferencial. Um grande diferencial no mercado. Isso, a IA, ela te dá a informação, vamos dizer assim, bruta. A gente, com um toque humano, a gente vai pegar e vai refinar. Isso aí. E com relação à ISO que você estava falando, até estou fazendo o processo de ISO de um amigo meu aí. E, assim, o selo da ISO tem vários benefícios, né? De fato, aumenta o valuation da empresa, porque mostra para o mundo que a empresa tem pelo menos minimamente uma estrutura ali formada. A gente tem os principais ISO, a 9001, a 45000 e a 14000, que forma a tríade das ISO mais usadas. Tem empresas, por exemplo, eu comecei nas duas empresas botando a 9000. Aí, de tanto fazer o processo, custa nada fazer a 45000 também. Aí fiz, a 14000 não tem muito a ver comigo, então não botei. E aprendi tanto isso que hoje eu faço isso para as empresas, né? Eu faço de hobby. Você faz os processos de certificação? Até a empresa conseguir a ISO. Eu fiz tanto isso para os outros, né? Principalmente trabalhando na época de Petrobras, nas auditorias de SOX, participando de várias auditorias internas, de recertificação e tudo mais. Acabei fazendo tanto isso que ficou na pele, né? Ficou no sangue. E aí eu fui fazer para a minha empresa, aí na primeira vez que eu tentei fazer, tomei pau. Aí na segunda eu falei assim, vou passar um tempo e vou estruturar tudo isso daqui, que um dia eu vou vender isso. Aí foi o que eu fiz. Aí eu botei minhas empresas como cobaia no começo, consegui, estruturei, fiz um contato com a certificadora original, né, que é a associação que fica lá fora, para não precisar ficar na mão de certificadoras locais. E hoje a gente consegue certificar uma empresa bem rápido, já oferecendo o beabá, o passo a passo, porque qual é uma outra característica da ISO, né? A original, que vem lá de fora, que manda em tudo, a associação. Se criou uma cultura no Brasil de que a empresa tem que estar 100% para obter a ISO. Né? Já tem que estar totalmente estruturada para obter a ISO, mas não é isso o objetivo principal. É o PDCA, um ciclo de melhoria contínua.
Ou seja, você vai obter a ISO com o que você tem hoje. É o que ela espera, que no próximo ano, na revisão dela, você consiga ter tido uma melhoria. E no outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa. Você vai, de cada revisão, vai melhorando cada ano mais. Cada ano, cria um procedimento novo, cria um processo novo, uma norma nova, e vai colocando, vai apresentando para a ISO e vai evoluindo. E infelizmente, o Brasil tá sendo visto lá fora, tá? Com relação a isso, que as empresas certificadoras do Brasil têm vendido muito mais dificuldades para poder vender consultoria e tudo mais, e isso está encarecendo muito o processo. Isso tá, por isso que eu entrei no mercado, mas não ganho dinheiro com isso, eu faço mais por hobby, para algumas pessoas conhecidas. Eu estou fazendo uma agora, inclusive, para uma empresa local. Mas uma outra coisa também com relação à qualidade, estava conversando, foi quando eu comecei a criar a nossa metodologia, né, da VV Consult, o sistema de gerenciamento de grandes projetos. Porque o que eu via uma série de teoria e pouca prática. Você deve ter estudado PMBOK, aí a gente falou, até tinha uma das perguntas, a gente falou assim, vamos falar só sobre o Kaizen. Né? Mas aí no final, não se preocupa não, que de algum modo eu vou abordar eles. Porque tem o FEL, que é o Front-End Loading, tem o Lean, Prince, Lean, Six, por aí vai. Eu olhei tudo aquilo dali e falei, cara, tem muito blá 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 aqui, pouca prática, pouca coisa que dá para colocar. E aí eu passei vários meses, né, estudando aquilo tudo, até porque eu sempre gostei de avaliar tudo. Foi aí que eu montei o meu sistema na verdade, não foi nem um sistema, uma sistemática. Foi um framework, onde tinha como base o FEL, que é o Front-End Load, que é dividido por portões, né? Assim como na Petrobras tem um PRODEP, é dividido em portões, e aí cada portão desse tem algumas entregas que você tem que fazer para entregar o projeto. Mudei algumas coisas que hoje já virou até regra de mercado, que é, por exemplo, no PMBOK, a análise de risco era feita só no final da orçamentação. Não faz sentido nenhum, cara. Para mim, a primeira coisa que tem que avaliar é o risco. Assinou o contrato, até a entrega do contrato é análise de risco o tempo todo. Sim. E hoje, nas revisões atuais do PMBOK, já estão considerando isso. Então, assim, nunca para, porque o risco, à medida do momento que você está evoluindo o seu projeto, muita coisa está mudando. E você continua tendo risco. Ainda mais se você considerar os métodos ágeis hoje, né? Que não tem escopo definido. Aí começa a fazer, daqui a pouco muda aquilo que era risco não é mais, ou aquilo que não era passou a ser, e aí tem uma série de coisas que vai mudando. Então, criei esse framework para que pudesse ser usado em qualquer local. E a gente usou muito isso em desenvolvimento de marcas, mineração e ganhou fama na parada de produção. Né? Ficou mundialmente famosa fazendo parada de produção de FPSO. Sim. Mas é isso. E aí, tem mais tempo, Lorena? Ou tem que ir lá? Já até estourou, né? Então vamos partir, né? Vamos lá. Vamos fazer aquele anúncio, né? Que hoje pessoal, hoje, infelizmente para ela talvez, mas infelizmente para nós, é o último dia da nossa querida Aline, aquela que a Aline vai nos deixar, que livrava a gente aqui na mesa. Agradecer aí a paciência de vocês, né? Chora não, durante esses quase 10 meses aqui participando. 9 meses? 9 meses participando do podcast. E a partir de agora, ele fica com Vitor Vargas e Rogério Justus. Eu agora serei espectadora do podcast. E por que não futuramente uma convidada também, né? Pode ser, claro, vou amar. E torcendo aí realmente pelo sucesso, né, de vocês. E que seja eterno enquanto dure também, né? Como vocês já estão vendo, a gente está fazendo algumas mudanças. A gente falou que no começo do ano a gente iria fazer algumas mudanças com relação à plataforma, por conta de tecnologia, dos engajamentos, das entregas, dos feedbacks de vocês. Também a periodicidade, o semanal estava trazendo muita informação repetida e tal. A gente achou que traria mais conteúdo e maior engajamento com ele quinzenal, e também foi bem apoiado por pessoal que está participando aí com a gente.
E agora a Aline, que também resolveu nos deixar, os voos maiores. Ficou muito grande e o podcast começou a atrapalhar a vida dela. Nada disso, não. Por uma questão... Nada disso. Por uma questão de foco, realmente, em alguns projetos. Tem hora que a gente tem que entender. Mas vocês estão em boas mãos aqui com os meninos. E segue o baile. Não, com certeza. E em breve a gente vai dar não vou dar spoiler não, mas vamos ter um terceiro integrante. Vai depender de hoje. A reunião que eu nem sabia, estou sabendo agora que ele falou que tinha mandado para mim, mas o TDAH dele só ficou no pensamento. Eu tinha achado que tinha falado contigo. Manda o Vivance para o Rogério. Não imagina ele com o Vivance, meu Deus. Se você tem áudio de 5 minutos e vai passar a ser 10. Bom, bem, pessoal, boa noite. Eu quero agradecer a presença e a paciência de todos. Isso aí, agradecer. A presença da Lorena, mais uma vez aqui conosco. Lorena, admirável realmente sua trajetória. Obrigada. Eu acho que é inspiração. Muitas mulheres às vezes têm um sonho de empreender, mas acham que não é possível, não vão dar conta, e é possível. E a gente vê sua trajetória linda aí. As lojas fazendo sucesso, né, Obrigada. Lorena? Isso é mérito seu, porque a gente vive aí momentos desafiadores. E mesmo diante de vários momentos, já pegou a pandemia, no outro episódio você contou aquela estratégia, eu achei sensacional essa visão sua. Eu falo assim para algumas empresárias, por muitos momentos a gente tem que ser menos emocional na nossa empresa, né? Principalmente as mulheres, elas tratam os seus negócios com muita emoção. Eu não tô bem, não estava motivada. Você não tem que fazer porque você está motivado. Você tem que fazer porque tem que ser feito. Eu tô lidando com uma cliente exatamente passando por isso. Sei bem como é que é trabalhar com mulheres. Sei bem. E eu me coloco à disposição também, caso alguém precise tirar dúvidas ou quiser alguma ajuda em qualquer área, assim, tá procurando empreender, só me chamar lá na rede social, que eu gosto muito de ajudar também as pessoas e que eu puder contribuir. Seu arroba é o quê? Lorena, com 2 N's, Barbeto, com 2 T's. Arrasou. Obrigada, Lorena, mais uma vez. Lorena, obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez aqui no podcast. Aline, muito obrigado. Viu, por você ter feito parte aí da nossa mesa aqui. Obrigada a você. Espero vê-la aqui novamente como convidada, né? E, pessoal, mais uma vez, obrigado pela audiência de sempre. E daqui a 14 dias estaremos aqui mais uma vez com o podcast Você Pode Mais.